O nosso Fritz, em 1856, ele foi para Desterro. Por quê? Porque como ele tinha uma cabeça... eu não gosto da expressão à frente do seu tempo, porque para mim ela não faz muito sentido, mas assim... Que não parava quieto. Ele era Inquieto. Inquieto, e ele era muito questionador, ele era um revolucionário. Porque ele só não foi para a linha de frente na Revolução de 1848, acreditem, porque ele teve dor de barriga. Ele teve uma dor de barriga, então ele não pôde ir para a rua no dia que ele ficou de cama, e foi a grande frustração dele, que ele não pôde se manifestar no meio de todo mundo. Mas mesmo assim ele ficou meio que marcado, porque ele pertencia líderes, né? a cabeça, a intelectualidade da gênese desse movimento político europeu, ele estava inserido. Imagina a frustração dele. Sim, imagina. Era do grupo das luzes, né? Como eles chamavam. E na Alemanha era muito comum existirem grupos que se aproximavam em função da similaridade de ideias, né? Então, como existiam muitas vertentes filosóficas, então as pessoas se reuniam para discutir aquilo ali. E o Fritz eu acho que o Fritz fazia parte de mais de um desses porque quando ele estava em Berlim, ele fazia, né, parte. Quando ele estava em Greifswald, que é onde ele foi fazer a faculdade de medicina, ele também participava ativamente de um grupo desses. Então, ele sempre esteve, né? Uhum. E aqui, o Dr. Blumenau sabia disso. Porque o Dr. Blumenau, ele veio de lá, né? E o Dr. Blumenau também sabia como o Fritz foi educado. E o Fritz recebeu uma educação também diferenciada, porque na farmácia que o tio dele herdou, do pai... Trompsdorf. No caso, o avô do Fritz, o pai eu não lembro o nome dele, do tio. Mas, enfim, Hermann Trompsdorf. Uhum. Tinha uma farmácia. Uhum. E a farmácia, naquela época, o estudo das plantas era uma necessidade do médico, porque o médico não tinha o que nós temos hoje de medicamentos, né? Então, o estudo da natureza tinha que fazer parte do conhecimento de um médico. Então, eles se reuniam naquela farmácia, e o Dr. Blumenau, como ele era farmacêutico, né? Dr. Blumenau, sim, formado em farmácia. Então, por isso é que ele andava circulando também lá pela farmácia do Trompsdorf. E naquela farmácia ali também participavam ou passaram por lá os irmãos Humboldt. Um que é o pesquisador naturalista e o outro que era um educador, que ele foi chamado pelo rei da Prússia para modernizar o ensino da Prússia. Porque ele tinha uma cabeça diferenciada e porque naquela época já havia uma busca por um ensino não militarizado como era. E o Fritz, possivelmente o pai do Fritz, recebeu porque isso acontecia, o Fritz era muito pequeno ainda, mas o pai dele trouxe essa visão de educação diferente. Então eles saíam muito para passear no campo, para fazer expedições ao ar livre. E dessa forma, o Fritz teve irmãos também cientistas da natureza. E isso é uma coisa assim, que eu acho importante a gente hoje levar para as escolas. E eu tive um projeto agora, a Fritz Miller Multimídia, até a Verena teve uma participação, porque eu queria alguém que pegasse a produção de poesias do Fritz e a gente colocasse nas escolas. Uhum. E aí a Verena, sabendo disso, ela me indicou uma pedagoga que fez um trabalho magistral. Ontem eu ainda vi a Verena, eu disse para ela, tu tem participação nisso, tá? Aí tu me indicou a Elaine Castellém, que foi fantástica. As pessoas procuram pelo Trilhas Millerianas. O que é o Trilhas Millerianas? O Trilhas Millerianas
é um livreto de propostas pedagógicas para auxiliar no uso do livro das poesias do Fritz nas escolas. E isso vem muito ligado com o papel que o Fritz teve como alfabetizador das filhas, né? Esse olhar diferenciado que a gente discute hoje tanto nas escolas, de uma educação que tenha contexto, que faça sentido para as crianças, né? E o Fritz Miller tinha isso na veia, né?